Papo Mineiro hoje, né, numa prosa sobre economia internacional. Nós vamos conversar com Jorge Fonseca, é um português, um importante empresário e executivo, não só em Portugal, como também para toda a Europa. E ele vai trazer para nós uma visão disso. Mas antes vamos conhecê-lo. Ele é licenciado em Economia pela Nova SBE, mestre em Gestão Comercial e de Marketing pelo Sistema de Desenvolvimento da Universidade de Colômbia, MBA também pela Universidade de Colômbia em Nova York, e tem 25 anos de experiência em empresas de assessoria, principalmente de tecnologias de renome. Ele, então, hoje é sócio fundador e partner da Georgia Executive Advisors, desde abril de 2015. Então, vamos convidar o nosso Jorge. Seja bem-vindo, Jorge. Muito obrigado e muito bom dia aí. É um prazer estar aqui a falar a partir de Lisboa. Disponham. Ótimo. Depois nós queremos que você venha ao Brasil visitar. Já conhece? Já conheço o Brasil, já estive aí em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Já não vou ir Então precisa conhecer Belo Horizonte. Precisa conhecer Belo Horizonte. Olha o nome, Belo Horizonte. Vou ter que conhecer. Terra de um grande presidente, que ficou mítico, Tancredo Neves e outros, mas sei que, vamos ver, Belo Horizonte já deu grandes políticos ao Brasil. O maior ainda mais que o Tancredo Neves foi Juscelino Kubitschek. Ok. Né? Sabe? Ele é um mineiro, lá de Diamantina, uma terra muito cultural, muito interessante, que você precisa conhecer. É um patrimônio cultural da humanidade pela Unesco. E depois ele foi prefeito de Belo Horizonte, criou a Pampulha, que também é outro patrimônio mundial pela Unesco. E ele foi também governador do estado, depois presidente da República, onde ele construiu Brasília. O homem do fazer. Isso é importante demais, né? Jorge, então, a palavra é sua. Primeiramente, nós queremos conhecer um pouco do homem Jorge Fonseca. Vamos lá ver, já disse um pouco aquilo que já falou um pouco do meu percurso profissional, que nos últimos 23 anos se tem dedicado primeiro ao headhunting em Portugal e desde há 14 anos para cá o que tenho feito é assessorar executivos e quadros intermédios na procura proativa de novos projetos profissionais, tanto em Portugal como em diversos países estrangeiros, em especial em Angola e Moçambique, mas tenho ajudado muitos portugueses a interagir com o mercado espanhol. O mercado espanhol é um grande centro de decisão de contratação de portugueses para trabalhar em Portugal, não tanto de brasileiros, mas portugueses. Eu vejo Madrid é hoje um grandíssimo centro de decisão. Depois, Angola e Moçambique estão muito ligados a Portugal, mas também há um outro mercado com grande potencial, que é o mercado da Arábia Saudita, em que está a contratar, esse sim, muitos estrangeiros para trabalhar nesse próspero mercado da Arábia Saudita, que é um mercado em fortíssimo crescimento, tanto para executivos portugueses, como para brasileiros, como para outras nacionalidades, por exemplo. Muito interessante. Você nasceu onde? Lisboa? Lisboa, sou de Lisboa. Sou de Lisboa, muito bom. Sou de Lisboa, estou em Lisboa, mas também presto assessoria a portugueses e brasileiros que estão em diferentes partes, tanto de Portugal como no Brasil, Angola, Moçambique. Estou a apoiar pessoas em várias partes do globo, nomeadamente até em Macau e na Arábia Saudita, que por um motivo ou por outro pretendem os meus serviços para acelerar todo o processo de procura ativa de um novo projeto profissional. Muito bom. Então, você também você faz essa ponte entre os países, não só com Portugal, mas também com a União Europeia. Né? Exatamente. Então, muito bom. Então, eu quero saber, então vamos começar agora nessa parte prática do que você desenvolve. Primeiro, eu queria saber sua visão sobre os negócios internacionais, como um todo. Né? Nós temos aí China, temos Estados Unidos, tem a União Europeia, tem agora
o Brasil, que também é um dos 10 países da economia mundial. Então, eu queria conhecer um pouco da sua visão sobre isso, sobre essa questão dos negócios internacionais. É um bom momento? É um mau momento? Como é a sua visão? Vamos lá ver. Com a nova era Trump, desde janeiro, a economia mundial encontra-se num período de grande incerteza, basicamente. Nós hoje estamos em período de grande incerteza em que, quer dizer, há uma aceleração de acontecimentos, tanto económicos como políticos e de outra ordem, e, quer dizer, a economia mundial está a sofrer, basicamente, transformações quase semelhantes ao que se passou com o vírus do Covid-19. Já há quem diga que a nova administração de Trump está a causar mudanças a nível económico da economia mundial muito semelhantes às do Covid, é o que se pode dizer. Mas há excelentes oportunidades, basicamente. Nós temos duas guerras em movimento, né? Uma é lá na Ucrânia e a outra lá na faixa de Gaza, ali com Israel, etc. O que isso incomoda, hein? Isso vai demorar muito ou isso impacta bastante? Vamos lá ver, os impactos tanto da guerra de Israel, a guerra na faixa de Gaza, como na guerra da Ucrânia, têm impactos diferentes ao nível dos países da Europa. Há quem diga que Portugal e Espanha são dos países mais poupados a esses grandes impactos da guerra, porque são países em que, para já, bastante longe do centro da Europa e longe dos países da guerra, e que a área, por exemplo, o turismo, representa uma percentagem muito grande do PIB destes países. E, basicamente, Portugal e Espanha, nos últimos anos, têm tido crescimentos na área de turismo e recordes, no fundo, de entrada de turistas em Portugal. E até agora, com a nova administração Trump e as medidas protecionistas da administração Trump, vai favorecer turistas que iam visitar os Estados Unidos, estão a vir antes para a Europa, nomeadamente para países muito seguros, como Portugal e Espanha. Muito bem. E os outros países, como é que estão vendo isso? Essa questão preferencial pela Península Ibérica, como é que os outros países têm olhado? Qual é o olhar dos outros países europeus? E depois, queria que você falasse sobre o olhar dos países africanos e sul-americanos de interesse de estar dentro da União Europeia. Vamos lá ver. A minha especialidade, eu queria, se calhar, focar um pouco mais esta conversa na área de recursos humanos, na área de emprego, porque eu não sou um especialista em economia global, estou-lhe a ser o mais franco possível. A minha especialidade nestes últimos 23 anos é a área de emprego e, em especial, emprego em Portugal, apesar de ter ajudado, e tenho vindo a ajudar, muitos brasileiros a procurar e a arrumar emprego em Portugal e portugueses a mudar de emprego em diferentes geografias mundiais. Agora, a minha especialidade é emprego. Eu o que lhe posso dizer, vamos lá ver, para já, a nível dos diferentes países da Europa, há países que estão muito próximos da guerra da Ucrânia, e como a Alemanha, como a França, como os países da antiga União Soviética, que têm preocupações muito diferentes de países que estão cá na cauda da Europa e em que o turismo tem vindo a crescer nos últimos anos e tem, no fundo, tem tido crescimentos recordes e, no fundo, anos recordes de turismo e até, vamos ver, há áreas de turismo que estão a crescer muitíssimo e com imenso potencial, como é o turismo do desporto, como é o turismo da saúde, em que tanto Portugal e Espanha, e eu sigo ambas as economias, Portugal e Espanha, e estou muito ligado à Espanha, é cada vez mais um mercado que eu vejo de grande importância para gerar entrevistas às muitas pessoas que confiam em mim. De facto, isso tem preocupações diferentes. Agora, a Europa como um todo está claramente a apetrechar-se e a investir forte nas áreas de defesa e segurança, que até há muito pouco tempo isso não era uma preocupação, e por isso há um redirecionar dos investimentos
para a área de defesa e segurança, e a Europa quer se tornar cada vez mais autónoma nessa área de defesa e segurança em termos latos, e até ficar menos dependente de fornecimentos de matérias-primas de países longínquos, e agora, em especial, dos Estados Unidos e da China. Muito bom. Dado, Então, essa sua visão é muito interessante, porque você já tinha comentado sobre a Península Ibérica como hoje vamos dizer assim, uma região que é mais estável, mais promissora dentro da Europa. Em questão de emprego, os europeus, os africanos, os brasileiros, que tipo de nacionalidade querem estar em Portugal, mas querendo trabalhar e querendo aí ficar? Vamos lá ver, a comunidade estrangeira claramente que sobressai em Portugal é brasileira. Para ter uma ideia, nós temos qualquer coisa como somos qualquer coisa como 10 milhões de habitantes, dos quais 15% da população são hoje estrangeiros. 1.550.000 estrangeiros Sim. Em Portugal, em cerca de 10 milhões, dos quais 37% são brasileiros. Por isso, Portugal tem vindo a acolher um imenso número de brasileiros que nestes últimos anos têm vindo, quer dizer, a vir de forma crescente para Portugal. Muito bom. Que tipo de interesse de Portugal, e vamos completar a Península Ibérica, você trabalha nos dois, está carente nesses países? Que tipo de pessoa, de estrangeiro, que poderia ser bem-vindo? Vamos lá ver, eu o que aconselho, onde há mais oportunidades para estrangeiros em Portugal, e nomeadamente para brasileiros, porque os brasileiros são muito bem-vindos em Portugal e se têm-se dado, há muitos brasileiros que estão cá muitíssimo bem e têm-se enraizado muito bem em Portugal, mas para mim é crítico virem numa primeira fase para áreas em que não compitam diretamente com quem já cá está. Está a ver? O brasileiro deve-se diferenciar o que é que eu sei fazer, que portugueses não sabem, o que é que eu sei fazer, que Portugal está carente. E há áreas em que Portugal está carente. Olha, está carente de quadros tecnológicos e, em especial, e nestes últimos tempos, na área da cibersegurança, mas em termos tecnológicos, faltam quadros tecnológicos a todos os níveis, está a ver? A todos os níveis, em especial tecnologias de vanguarda, eu disse cibersegurança, mas pode ser digitalização de processos, automatização de processos, robotização fabril, etc. E depois faltam quadros dos antigos ofícios a todos os níveis. Faltam empregados de mesa, faltam cozinheiros, faltam pedreiros, faltam canalizadores, faltam soldadores, faltam os antigos ofícios. E, de facto, eletricistas é onde há mais falta de quadros. Antigos ofícios ou quadros em tecnologias e com conhecimentos de última geração, por exemplo. Tanto em Portugal como em Espanha. A minha visão é que pedreiro não vai para Portugal nem para Espanha. Quem está interessado em ir para a Península Ibérica são empresários, empreendedores. Não, empresários e empreendedores. Da tecnologia, e principalmente dentro da tecnologia, dentro da engenharia, dentro de outras profissões mais formais. Isso é interessante? Não, vamos lá ver, nós isso temos carência, temos também carência de quadros médicos a todos os níveis, que eu estava-me a esquecer, médicos, enfermeiros, cuidadores de idosos. A população de Portugal e Espanha é uma população em franco envelhecimento e que nos próximos 10 anos estima-se que um vasto número de pessoas que estão hoje na população ativa vão se aposentar, o que significa que vai haver necessidade não só de substituir muitas dessas pessoas que em breve se irão aposentar, mas há áreas de grande crescimento que é apoio a toda a comunidade sénior, por exemplo.
Mas eu, Sim. a nível basicamente, de quadros a nível mais baixo, das antigos ofícios, nós temos vindo a receber muitos angolanos e moçambicanos que se pelam para vir trabalhar para Portugal nessas áreas e que temos vindo a crescer. Hoje, a população a nível de quadros de hotelaria e quadros do setor da construção contam com muitos estrangeiros de países africanos para funções dos antigos ofícios, por exemplo. Então, um empresário que de repente monta uma construtora em Portugal, que tem muitas possibilidades para construção, etc., ele também tem facilidade para trazer mão de obra do Brasil? Não, tem, vamos lá ver, a mão de obra do Brasil tem-se vindo a enraizar muito bem em Portugal, mas em especial aquela que ou traz valor acrescentado que não existe cá, ou basicamente, porque o ideal é pessoas que queiram vir para cá, mas não competir com pessoas que de facto nós temos cá em excesso. Porque nós, apesar de termos falta de mão de obra em algumas áreas, temos excesso de mão de obra noutras. Tanto que temos, apesar de termos, tanto Portugal e Espanha, temos desemprego relativamente baixo, em Portugal bastante mais baixos até que em Espanha, mas temos desemprego de quadros séniores bastante elevados. E quadros, se calhar, eu posso lhe dizer que 50% das pessoas que estão desempregadas em Portugal estão desempregadas há mais de um ano e a maioria tem mais de 55 anos de idade. Tanto Portugal como Espanha sofre de um problema que é o idadismo. Quem perde emprego a partir dos 55 anos é difícil reenquadrar-se no mercado de trabalho, em especial quando tem competências e aquilo que sabe fazer, há muita gente no mercado. Mas, de facto, por exemplo, um médico, um advogado que sobressaia, pessoas da área tecnológica e tecnológica de vanguarda, aí não está muita falta, está a ver? O problema é que muitas das pessoas que estão desempregadas, aquilo que elas sabem fazer, muitas ficaram para trás e claramente não estão na vanguarda do conhecimento na área delas e infelizmente foram-se perdendo, o que significa que a empregabilidade delas é cada vez menor, a não ser em empresas mais pequenas, porque eu tenho ajudado pessoas com percursos menos apelativos em empresas que pouca gente conhece e em negócios corretos, mas menos apelativos. Perfeito. Ô Jorge, aí eu quero te ver uma coisa. O governo tem feito algum programa de capacitação para que a pessoa possa mudar do setor, se preparar para aquele setor que está mais carente? Tem esse programa? Você, como de recursos humanos, como é que é também a questão da África? A África, que tipo de gente da África que está interessada em trabalhar em Portugal? Vamos lá ver, há muita gente de países de Angola e Moçambique que pretendem vir trabalhar para Portugal. Quer dizer, há muita gente, a ambição de muitos é virem trabalhar para Portugal, que se sentem cá muito bem. Mas, quer dizer, Portugal não é assim tão simples os africanos virem para Portugal, até porque as viagens são caras. Quer dizer, o angolano da classe média-baixa, por exemplo, pedreiro, não é simples arranjar um visto para Portugal, até nisso não está fácil. A classe média-alta angolana e moçambicana vem cá com facilidade. Agora, a nível mais baixo, é difícil, até porque os salários em Angola e Moçambique são bastante mais baixos em Portugal e o custo da passagem aérea é muito elevado. Ótimo. A gente percebe nitidamente que Portugal tem crescido muito na área de cultura e turismo. Minas Gerais também. Né? Isso nós estamos num projetos semelhantes e um perto do outro. Então, dentro da cultura e do turismo, é crescente isso tudo. Evidentemente, a gente percebe que existe uma mão de obra carente entre camareiras, recepcionistas, garçons, e existe um interesse também grande de novas empresas estarem aí aproveitando isso. Uma agência de viagem, ou uma rede hoteleira,
receptivos, né? A gente pode perceber isso. Como que... Mas o que eu vejo mais de interesse é que novos empreendedores de novas tecnologias, para novas experiências, também têm interesse em Portugal. Isso é interessante para Portugal? Vamos lá ver. Portugal hoje tem sido cada vez mais considerado um grande hub de inovação. Eu posso lhe dizer, Lisboa foi considerada em 2024 a capital europeia da inovação. Nós temos cá qualquer coisa como 2.500 startups e temos só em Lisboa 14 unicórnios. E, de facto, temos vindo a atrair muitos empresários de diferentes países, nomeadamente brasileiros, que querem cá investir como porta de entrada na Europa, por exemplo. E, de facto, nós temos muitas startups apetentes a receber investimento estrangeiro e que seja investimento de valor, que aportem não só capital, mas como know-how para o desenvolvimento dessas startups e scale-ups que temos em Portugal. E são muito bem-vindo esse investimento, que seja investimento de valor acrescentado, que para além do dinheiro que invista nas empresas, traga grande know-how que cá não existe. Então, nomeadamente know-how tecnológico, know-how de última geração, que de facto o Brasil tem ótimas faculdades e ótimos cursos de pós-graduação, de doutoramentos, etc. Não há dúvida. Claro. Então, e existe essa mão de obra que quer viver outras experiências também, né? Que quer viver fora do país e gostaria de morar na Europa, mas nada melhor do que você estar em Portugal e Espanha, principalmente a questão da língua. O brasileiro entende muito bem espanhol também, né? Também entende o português, apesar que nós temos pequenas diferenças em várias palavras, mas não é tão difícil assim. Então, isso facilita. O que é que o governo, através de você que trabalha com consultoria de RH, o que o governo oferece para a atração disso? Vamos ver, o governo tem, basicamente, atraído muitos investidores a investir em Portugal, o governo português. E temos até, basicamente, uma política fiscal considerada bastante apelativa e nós temos vindo a atrair um sem número de multinacionais a investir em Portugal e já temos cá um vastíssimo número de shared service de multinacionais que, a partir de Portugal, prestam serviços a diferentes partes do globo, nomeadamente a países, operações dessas empresas que têm na Europa, mas em diferentes partes, porque nós temos uma mão de obra muito poliglota, que fala muito bem inglês, espanhol, etc., e temos, de facto, um instituto externo que, de facto, consegue atrair muito investimento estrangeiro há muitos anos. E temos, de facto, conseguido sobressair. Há aqui um parênteses que eu gostava de falar em relação a Portugal e Espanha, principalmente para brasileiros. A percentagem de brasileiros que estão a trabalhar ou a residir em Espanha é muito reduzida. Até porque Espanha, e em especial Madrid, tem-se tornado um grande hub de atração de quadros estrangeiros, mais de língua espanhola, da Latinoamérica, como dizem os espanhóis. Brasileiros em Espanha vejo muito mais reduzidos, ou muitíssimo reduzidos. Eu sigo a economia espanhola no dia a dia, desde que acabou o confinamento, e vou com frequência a Madrid, vou pelo menos 2, 3 vezes por ano a Madrid a grandes conferências, e brasileiros em Espanha e em Madrid a percentagem é muito reduzida. Eles têm uma grande percentagem de estrangeiros, mas de diferentes países da América Latina, como da Colômbia, da Argentina, da Colômbia, Argentina, agora estamos a falar, México e Colômbia são os dois maiores grandes polos em que de facto tem uma comunidade muito grande desses países. Os brasileiros têm muito mais atração e onde são mais facilmente enquadráveis é em Portugal, nomeadamente em Lisboa, Porto, Braga, onde há grande comunidade de brasileiros. E até posso dizer, por exemplo, nos últimos tempos, um grande número, um grande crescente número de brasileiros que residiam em Miami têm mudado a sua residência habitual para Cascais porque conseguem cá viver
com custos de vida bastante mais apelativos e sentem-se bastante melhor em Portugal, como Portugal está muito bem ligado ao resto dos países da Europa e estamos a hora e meia, 2 horas da maior parte dos países da Europa e o custo de vida viver em Lisboa, em Cascais, comparado com viver a Miami ou em Paris ou noutros países da Europa, é muito mais apelativo, para além de sermos um país seguríssimo, considerado dos mais seguros do mundo e com uma qualidade de vida para cidadãos endinheirados considerada de nível do melhor que há. Temos infraestruturas muito boas a todos os níveis, tanto de comunicações, como de saúde, como de educação, universidades de renome internacionais. Em Portugal, por exemplo, a universidade em que eu me formei há 30 anos é uma das melhores, é considerada um case study, que tem ganho muitos prémios como universidade de grande renome, a Nova Business School. Sim, a gente tem acompanhado esse tipo de coisa, porque eu, pessoalmente, também me interesso por isso, né? Então, a gente tem acompanhado essa questão. Eu já fui em Portugal umas 14 vezes, né? Então, adoro o país, adoro a culinária, né? E eu mudaria com tranquilidade para Portugal, né? Porque eu gosto muito, né, do jeito de ser do português e também dos estrangeiros que estão aí, se adaptam muito bem. Né? E nós temos uma cultura de acolher bem pessoas que vêm de fora, porque há países que não têm sido... Nós assimilamos bem estrangeiros que vêm, que querem vir para Portugal. Eu conheço muitíssimos estrangeiros que vêm para cá estar 1, 2, 3 meses e acabam por ficar cá porque percebem que somos um país muito acolhedor e temos essa experiência há muitos anos. Agora, as pessoas que vêm para cá e que não vêm competir diretamente com pessoas que já existem cá em um número até demasiado grande, têm outro tipo de acolhimento porque de facto há necessidade de algum know-how que nós não temos. É lógico que quem quer ir trabalhar em outro país não pode competir com a mão de obra daquele país, né? Isso é o básico. Não, mas quer dizer, eu posso lhe dizer, por exemplo, quem tenha experiência de finance manager, por exemplo, de direção financeira, a experiência de direção financeira de um brasileiro em Portugal não é muito apelativa. Se for de cibersegurança, igual. Um especialista em cibersegurança do Brasil aplica o conhecimento em Portugal no dia seguinte, está a ver? Quem está habituada na área de robotização industrial no Brasil ou em Portugal, é no dia seguinte, noutras áreas, ele vai ter que reaprender muita coisa. E o seu valor em Portugal pode ser muito mais baixo. Sim. Muito bem, isso é importante. Nosso tempo está terminando, Jorge. E eu queria que você deixasse como mensagem, né, aquilo que você faz e que outras pessoas, de repente, gostariam de fazer. O que é importante? Como se preparar para isso? Ok, como frase mais de finalização. Sim. Ok. Vamos lá ver, isto mudar de país exige mais do que coragem, exige uma estratégia. E é isto que eu ajudo a alguns dos candidatos que me contratam, basicamente, ajudo as pessoas a de facto a encontrarem o caminho mais próximo daquilo que eles precisam para terem êxito e para se enquadrarem dentro das funções que tanto ambicionam. Porque se há coisa que me dá muito gosto, é ter ajudado diversas pessoas que confiaram em mim a encontrar os empregos que muito ambicionavam. E é isso que eu faço há 14 anos. Sim. E que faz com vamos dizer assim, com excelência, né? Porque já me informaram isso, né? Temos um amigo em comum, que é o Cláudio Mota. Né? Um empresário aí muito conhecido, que eu muito admiro e que já conheço há muitos anos. Eu também já conheço há alguns anos e gosto muito. E quando ele me fala de você, sempre fala muito bem, que você é um empresário de muita confiança e também de muita excelência. Então, isso é muito bom. Isso mostra seu preparo, né, com estudos também, claro, mas também principalmente com a prática do dia a dia. Então, quero te agradecer
esses minutos né, para conhecer e mostrar um pouco do Jorge Fonseca para brasileiros, não só brasileiros. São muitos brasileiros, não só no Brasil, mas também em outros países que hoje ouvem e assistem o Papo Mineiro. Olha, muito obrigado. E para mim, alguma questão, etc., é só verem na internet o meu site www.george.pt e eu tenho todo o gosto em responder a quaisquer questões que me enviem por mail e tem lá os meus contactos. Excelente. Isso é mais importante do que a entrevista, porque deixa um contato e as pessoas que querem podem contactar com você. Um grande abraço, muito obrigado. Até breve. Tivemos então aí uma amostra, né, de mercados internacionais através de um consultor de excelência, que é o Jorge Fonseca. Espero que tenham gostado. Ele deu lá o também seu contato, também vou pôr no dia da postagem que a gente faz, também o contato. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.